10 de setembro é Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Eu sei que muita gente, só de ouvir falar essa palavra, vai parar de assistir, porque acha que não é bom falar disso. Mas para você que continuou assistindo, coisa aqui comigo. É de vera que não é um assunto bom. Tem um rebu para falar de suicídio. É tabu que fala. Mas eu quero falar, não é de suicídio. Vamos falar de prevenção. Comparação que seu carro tá vazando óleo. Você sabe que o motor pode fundir se o carro ficar sem óleo. Ixi, mas aí você tá na estrada, não tem jeito de consertar o vazamento. E você precisa chegar. Vai completando o óleo até chegar. É a providência que vai prevenir o pior. Quando chegar, vê o que faz. Leva o motor no psicólogo, quer dizer, no mecânico. E o psiquiatra, quer dizer, o mecânico, vai descobrir o motivo do vazamento e consertar o trem. A pessoa que está pensando em suicídio tá que nem esse carro vazando óleo. Para o pior não acontecer, nós precisa deixar esse rebu, esse tabu, para falar na prevenção, minha filha. Descobrir onde que está o vazamento da vontade de viver. E completar o óleo com cuidado, atenção, providência, tomando as medidas que precisa para prevenir. Essa pessoa precisa de um mecânico, quer dizer, de um psicólogo, modo escrutinar os vazamentos dela. Enquanto isso não acontece, a família, os amigos vão completando o óleo. Tá vendo? Não é de suicídio que eu tô falando, é de prevenção, ajuda, cuidado. Presta atenção. Boa noite, igreja. Como é gostoso ver a mulherada funcionando, as coisas acontecendo e a gente falando de vida, né? Estamos falando de vida e o Evangelho Eterno é um lugar para falar de vida, para falar de prevenção, para falar sobre a valorização da vida, porque Deus nos deu essa vida. Então, como a Consciência nos contou, dia 10 foi o dia, ele é um dia mundial de prevenção ao suicídio. E eu quero hoje falar um pouquinho da Bíblia com relação a esse tema. Existem muitas teorias e muito sofrimento na Bíblia. A Bíblia é um livro de muita doação, de muita entrega, de muita renúncia, de muita dor. Então, nós temos um livro que é maravilhoso para a gente estudar e ver a ação de Deus em todas as áreas da nossa vida. Então, nós vamos falar de vazamento da vontade de viver. Eu gostei muito desse vídeo. Acho que com um modo bem gracioso ela coloca o que acontece nas nossas vidas. Somos seres humanos e no decorrer da nossa caminhada ninguém está livre de passar por um problema de saúde mental. E o mês de setembro, então, ele é o mês da prevenção e da valorização da vida. Não existe prevenção se a gente não valorizar a vida. Você só vai cuidar do motor do seu carro se você, então, preza pelo bem do seu carro. Senão, você vai deixar fundir mesmo. Então, nós vamos pensar um pouquinho juntos hoje sobre a valorização da vida. Então, a minha camiseta tem vários lacinhos, porque são várias campanhas. Laranja e amarelo dizem da saúde mental, os outros falam da saúde de um modo geral, como a prevenção do câncer, câncer de mama, colo de útero, temos também de intestino, temos na área da educação vários meses. E a campanha geral, ela começa com Janeiro Branco.
Janeiro Branco é uma campanha que pouco é divulgada, mas é para que a gente pense o ano inteiro em cuidar de todas as áreas da vida. Não só na saúde mental, mas do corpo também. E eu quero explicar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, e para isso a gente vai usar mais um vídeo. Esse vídeo é um pouquinho maior, mas eu gostaria que a igreja pudesse prestar atenção, e depois nós vamos entrar para a parte bíblica desse assunto. Poderia apagar a luz? A gente vai rodar mais um vídeo. O que é um legado? Legado é deixar algo de valor para outras pessoas, e vem do latim legatus. O programa Yellow Ribbon foi fundado em 1994 pelos pais e amigos de um adolescente brilhante, engraçado e amoroso. Mike M., que tirou a vida quando não sabia as palavras a dizer ou como deixar alguém saber que estava com problemas e precisava de ajuda. Não se culpe, mamãe e papai. Eu amo vocês. Estava assinado Amor, Mike, 23h45. Em uma ação que surpreendeu totalmente todos os que conheciam, Mike morreu por suicídio no momento de seu mais profundo desespero. Às 23h52, seus pais entraram na garagem atrás daquele Mustang amarelo brilhante, 7 minutos tarde demais. O legado começou quando Mike resgatou um Ford Mustang em 1968 de um campo que estava abandonado. Ele comprou e reconstruiu, como ele tinha outros, e pintou de amarelo brilhante. Mike, com seus Mustangs, ficou cada vez mais conhecido por sua capacidade mecânica e por ajudar outros adolescentes e amigos. Ele ficou conhecido como Mustang Mike. Começaram a surgir fluxos de histórias da ajuda que Mike havia dado às pessoas. O carro de uma jovem mãe quebrou tarde da noite, deixando ela e seus 2 filhos pequenos no acostamento. Mike parou e lhe mostrou sua carteira de motorista para garantir que não os machucaria. Ligou o carro e os acompanhou até em casa para garantir que chegassem com segurança. Discutiram a tragédia de perder Mike. Quando os adolescentes se reuniram para confortar a família e um ao outro, a mãe de Mike conversou com os adolescentes sobre a criação de lembranças com as quais outros poderiam ter para se lembrar dele, e decidiram que o amarelo seria usado em homenagem ao querido Mustang amarelo. Em resposta aos adolescentes perguntando: o que podemos fazer? Ela lhes disse: não faça isso, não tente suicídio. Se você está nesse ponto de dor, desespero, peça ajuda. Os adolescentes fizeram anotações. Cartões foram feitos com a mensagem para pedir ajuda, dizendo que não há problema em falar, pedir ajuda. Na noite anterior às cerimônias de Mike, seus amigos compartilharam sua dor e lágrimas enquanto prendiam 500 fitas nos cartões. Eles foram colocados em uma cesta no funeral. No final do funeral, todos os cartões com fita haviam desaparecido e poderia ter terminado então, mas não terminou. Graças aos adolescentes com a coragem de fazer a diferença e a uma família que se preocupava em ajudar os outros. Uma ligação foi recebida de uma professora em Wyoming, pedindo ajuda para que uma dessas mensagens chegasse a uma estudante que estava precisando de ajuda. Por todos os Estados Unidos, pedidos de ajuda foram surgindo. Os adolescentes comovidos com o caso começaram a enviar cartas com laços amarelos e mensagens de conforto por todos os lados, um efeito cascata que ajudou muitas pessoas. A fita se tornou o símbolo da campanha quando os adolescentes começaram a amarrá-las nos cabelos e prendê-las às roupas e chapéus no dia em que Mike morreu. A cor amarela em memória de Mike e seu querido Mustang amarelo de 68, e como ele ajudou tantas pessoas. O coração no meio da fita é o símbolo dos sobreviventes. Nossos corações continuam, mas sempre partidos, mas nutridos e cercados pela família Yellow Ribbon, para ajudar os outros, salvar vidas e trabalhar em memória de nossos entes queridos. Nossas vozes falam por quem não pode. Não existe classe social, orientação sexual, cor, religião, idade e etc. O suicida pode se enquadrar em qualquer uma dessas situações. Momentos de felicidade, sorrisos, brincadeiras também podem esconder um coração angustiado e em pânico, flagelado por pensamentos obscuros.
Não há uma forma, receita ou modus operandi ao qual se afirme que esta pessoa está em sofrimento. Muitas vezes alguns sinais são mais latentes que outros, e cabe a nós também prestarmos mais atenção aos nossos familiares e amigos mais próximos. Nunca trate como chantagem emocional, ameaças ou ache que a pessoa está fazendo aquilo para chamar a atenção. Cuide, procure se aprofundar mais na real situação e sobre o que está acontecendo antes de tirar conclusões precipitadas. Pessoas que se isolam, se afastam de atividades em meios de convívio social, deixando de fazer tudo o que era habitual e gostava de fazer. Perda do emprego, rompimento de relacionamento, doenças crônicas, perda de ente querido, agressões físicas e psicológicas, entre outros motivos. Tudo isso pode ser um ponto de partida. Respeite o sofrimento do próximo. Você pode ter um discernimento maior para lidar com seus problemas, mas o suicida não. Então não haja como se ele fosse fraco, apático, inútil, como se o problema dele não importasse. Se não puder ajudar, não piore as coisas. Não os façam se sentirem culpados, sem mais autoestima ou esperança, porque sentimentos como esse, com certeza, já habitam em seus corações. Ofereça apoio, abra a cabeça para ouvi-los, faça-os sentir que não estão sozinhos, encoraje eles a procurar ajuda especializada e se recuperar. Seja a mão amiga que levanta, e não a mão reativa que empurra ainda mais profundo do poço. Depressão, síndrome do pânico, síndrome de Burnout, entre outras que podem desencadear medo, angústia, solidão, têm que ser cuidadas dia a dia. Para quem já possui ou já teve, deve se policiar, procurar ajuda sempre que sentir vulnerável ou perceber que ela está rondando para se apoderar da nossa fragilidade. Tentar tirar do peito tudo o que está sufocando, seja com alguém de confiança ou um profissional. A vontade de se curar, de viver, mudar o quadro tem que partir de nós, mas uma boa base da ajuda familiar, amigos e profissionais também fazem parte desse processo de cura e entendimento. Tenha sempre em mente que o suicídio não é a melhor solução, pode ser até a mais fácil, mas ainda assim não pode e não deve ser a solução. Se você precisa, peça ajuda. Esse era o bilhete que estava escrito no velório do Mike. Então, nós enfrentamos um sofrimento psíquico muito grande. Então, esse é o site do Setembro Amarelo. Tem lá cartilhas, tem vídeos, tem muitas coisas que podem nos orientar. E uma das questões que acontece é que todos os anos, no Brasil, 13 mil pessoas cometem suicídio. E 1 milhão no mundo inteiro. É uma triste realidade. 96,8% são pessoas que estão com sofrimento relacionado a transtornos mentais, como a depressão, bipolaridade e abuso de substância. Depressão / ansiedade também leva a esse desejo, a esse vazamento de óleo. Então, o sofrimento psíquico, ele é um vazamento de óleo. Em algum momento na nossa vida, a gente começa a viver um sofrimento além do que a gente consegue suportar. Por isso, a necessidade de pedir ajuda, de ir às pessoas. E nós estamos falando sobre o Setembro Amarelo porque esta é uma casa que nós queremos sempre oferecer essa mão amiga, sempre oferecer esse espaço, esse acolhimento, esse lugar de confiança, esse lugar de segurança, para que as pessoas possam receber, então, o cuidado para que esse óleo não venha vazar inteiro. E para você também, se você enfrenta um sofrimento que você está vendo, que está te levando a isolamento, a uma tristeza profunda, fale conosco, pastor Jean, pastor Gilmar, Thelma. Nós estamos aqui disponível para poder falar sobre isso. Então, gente, eu gosto muito do tema, ele é um tema que eu vivo, respiro saúde mental, mas eu quero trazer um pouquinho dos 5 livros da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia, uma das soluções para a humanidade. Ninguém está livre de sofrimento. Então, Deus, ele já sabia que nós seríamos seres com sofrimento.
Ele nos fez, nos conhece perfeitinho. Ele sabe cada detalhe da nossa vida. E a Bíblia está recheada de palavras que vêm ajudar para eliminar um pouquinho desse vazamento. Ser um cristão não vai te garantir não ter sofrimentos. A diferença é com quem você vai passar esse sofrimento. Se você passa firmado num Deus que pode te ajudar, e em colegas, amigos, irmãos que podem suportar esse momento, vai ser mais fácil. Então, um cristão, e hoje a gente tem aí um número muito grande de pastores, líderes evangélicos que cometem suicídio, cristãos. Então, não é falta de Deus. Não é falta de Deus. Depressão não é falta de Deus. Mas é um sofrimento muito grande. E nós precisamos buscar com Deus passar por esse momento. O filho do Rick Warren, ele cometeu suicídio. E nós estamos lendo um livro, nós pastoras estamos lendo um livro da esposa dele, um livro que eu indico para todo mundo, Privilégio Sagrado, um livro escrito para esposas de pastores, e ela conta, ela relata a dor que foi para ela. Ela é esposa do pastor de uma das maiores igrejas do mundo. E ela ter o filho dela nessa condição. Então, nós precisamos entender que é um sofrimento, é uma doença, e precisamos uns aos outros ajudar, para que a gente possa passar pelos momentos difíceis da vida e não cancelar a vida, mas valorizar a vida. Então, eu quero falar um pouquinho sobre Émile Durkheim. Ele criou uma teoria, foi um sociólogo que criou uma teoria explicando. Ele começou a olhar a população e começou a pensar assim: o que faz a gente viver em sociedade? O que faz a gente querer estar junto num domingo à noite? O que faz? O que move tudo isso? Então, ele criou uma teoria, porque a ideia dele era pesquisar a ligação entre os seres humanos. Por que a gente frequenta os lugares? Por que a gente convive? Então, ele criou a teoria que fala a respeito do laço social. Ele acreditava fortemente de que o que nos mantém nos espaços são laços que nós vamos fazendo uns com os outros. E isso faz muito sentido. Dentro dessa teoria, ele cria 2 modos de ação das comunidades. Então, ele fala a respeito de um tipo de solidariedade social. Então, nós vivemos em comunidade, somos solidários uns com os outros, e isso nos faz enlaçarmos uns nos outros, que valoriza a nossa vida. Faz sentido para você? Por que você pertence a um grupo? Por que faz um curso como esse? Por que as mulheres saem de suas casas e vão estudar um livro que, como a Adélia disse, eu podia ter lido na minha casa? Mas a solidariedade social, o mover-se um para com o outro, cria vínculo, cria laço. E por que eu estou trazendo isso aqui? Porque ele fala também que os diversos modos da sociedade vão se moldando por isso, inclusive a religião. A religião, ela promove laço social, ela promove vínculo, ela promove pertencimento para cuidar, então, das nossas dores e das nossas feridas. Então, hoje, para cuidar do nosso vazamento, eu quero apresentar para você um Deus que faz laço social. Um Deus que se preocupou conosco de Gênesis a Apocalipse. Como eu sabia que o meu tempo seria reduzido, eu vou ficar só nos 5 primeiros livros da Bíblia. Não vai dar para falar de todos, mas é um desejo que eu tenho de falar da manifestação de Deus em todos os livros. Porque em todos os livros da Bíblia, Deus está dizendo para nós: eu me preocupo com você. Você é especial. Então vamos lá, Gênesis 3:9. Deus, ele vai ao encontro do homem. Gente, eu vou ter que ser bem rapidinho, porque essa era a hora que era para eu estar terminando, né? Então, eu estou, assim, no início ainda. Então, Gênesis 3:9, Deus vai ao encontro do homem em um momento que o homem pecou.
Então Deus chega lá no jardim para encontrar com Adão, e o que Deus pergunta? Adão, aonde você está? Eles tinham um horário marcado, eles tinham um encontro na virada do dia. Deus descia no jardim, conversava com Adão, era a coisa mais gostosa. E ele chega no jardim naquela virada e não encontra Adão. Então ele pergunta: Adão, aonde estás? Então eu pergunto para você, Deus sabia onde Adão estava? Sim ou não? Sim. E por que ele pergunta? Por quê? Porque eles tinham um encontro. E Adão precisava conhecer um Deus que vai ao encontro dele mesmo quando ele errou. Deus vai ao nosso encontro mesmo quando o nosso motor está vazando. Deus vai ao nosso encontro mesmo quando as coisas tristes estão nos acontecendo. Deus está indo ao nosso encontro. Então ele responde, Adão responde: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Opa! Uma informação. Deus diz: Adão, quem é que te disse que tu está nu? Começa aí um problema que as mães veem frequentemente acontecer em casa, entre os filhos. Foi fulano, não foi ciclano. Né? A mãe pergunta, quem fez isso? Foi ele. Foi a mesma coisa, começa aí um culpar o outro. Mas eu quero me deter aí. Deus, ele vai ao encontro. E Adão diz, eu tive medo e me escondi. É a primeira vez que o medo aparece na história da humanidade. O medo aparece porque o pecado apareceu. A desobediência apareceu, então o medo, ele veio junto. E nesse momento acontece uma ruptura na humanidade. Era uma humanidade antes do pecado e depois do pecado. Antes do pecado, nós éramos a imagem e semelhança de Deus. Com a pureza, com a verdade, com a graciosidade de Deus. Após o pecado, nós agora vamos ter que lidar com o conhecer o bem e o mal. E é aí que nós adoecemos. É aí que entrou as doenças nas nossas vidas. Quando nós conhecemos o bem e o mal, nós ficamos doentes. E perdemos o momento de sermos filhos de Deus, criaturas de Deus, e passamos a conhecer como Deus. Porque o lema era que se conheceria como Deus. Então, Deus conhece o bem e o mal que acontece com você. Ele nunca nos deixa. Então, em Gênesis, revela um homem que, por causa do pecado, sente medo, adoece, mas revela um Deus que vai ao encontro. Deus faz laço social. Ele vai ao encontro do homem que está caído, do homem que está escondido. Querido, toda vez que você pecar, todas as vezes que você adoecer, seja por pecado ou por doenças da humanidade, porque nós adoecemos porque somos humanos, Deus vem ao nosso encontro. Nós nunca vamos ficar sozinhos. Nunca. Ele é um Deus que vem ao nosso encontro. Ele faz laço social. Ele promove a unidade. Então, em Gênesis, ele é o Deus que vai ao encontro do homem. Em Êxodo 6, do 5 ao 8, não vai dar tempo de ler os versículos, Deus se revela como Deus que provê a libertação. Ele se revela, vou ler sim o versículo, está fervendo, vou ler. Ele se revela como Deus que traz
o cuidado. E aí ele vai dizer, versículos 5 a 8. Eu também ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança, porquanto diga aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus, e vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados no Egito. Eu os levarei para a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Darei essa terra a vocês como herança. Eu sou o Senhor. Deus cuida de nós. Em Êxodo, Deus está dizendo, eu liberto vocês e cuido de vocês. Levítico é um livro que tem várias regras, várias normas, várias leis. E o livro de Levítico está dizendo que o Deus invisível quer conviver com o seu povo. E quando a gente convive em sociedade, a gente precisa de regras. A gente precisa de normas. A gente precisa ter hora para começar e hora para acabar. A gente precisa usar as máscaras agora, porque estamos numa pandemia. Então, quando a gente lê o livro de Levítico, em todo o texto, Deus está criando meios para conviver com a humanidade. O livro de Números, ele traz, já diz o título, né? Números. Ele traz o primeiro censo, a primeira contagem do povo que Deus havia escolhido para ser dele. E essa primeira contagem acontece aos pés do Monte Sinai. E tem um ditado da tradição rabínica que eles dizem assim, e eu achei isso fantástico. Por muito amar, contou-os diversas vezes. Por muito amar, contou-os diversas vezes. Sabe a imagem que me vem à cabeça? Aquela pessoa que está cuidando de um monte de criança. E aí precisa juntar tudo. Chamada! Né? As professoras que sabem. 40 crianças, e um corre daqui, outro corre dali, outro vai de lá. E aí ela começa, número 1, número 2. A professora, ela conhece a voz da resposta. Aí diz, presente, ela diz, não foi o 3. Não, a voz desse 3 não é assim. Queridos, o livro de Números está nos dizendo que por Deus muito nos amar, Ele conta, Ele olha, Ele observa se você está e se você não está. Se você comparece e se você não comparece. Ele diz, não, faltou. Cadê a minha ovelhinha? Para onde é que ela foi? Por muito amar, grave isso. Ele conta várias vezes para ver se estão todos presentes. Eu nunca tinha tido essa visão do livro de Números. É fantástico, é maravilhoso. Pensar que um livro que parece ser tão cansativo, tão pesado, está lá, faz parte do Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia, escrito por Moisés, tem um sentido. Deus escolheu um povo e queria que todos estivessem lá. E isso me remete também à cabeça do pastor na segunda-feira. Thelma, fulano estava no culto? Ai, não estava. Meu Deus, onde é que fulano está? É assim, não é? É assim. Pastor que ama suas ovelhas, por muito amar, ele conta várias vezes. Querido, você é muito amado. Você é fruto do amor de Deus. Se em algum momento faltou óleo, furou o motor, a vida está sendo dura com você, ouve Deus te dizer isso. Você é muito amado. O livro, então, de Números, Deus ele se mostra presente em todo o percurso do deserto. Ele está lá, contando o seu povo, para ver se não perdeu nenhum.
Deuteronômio 6, versículo 4 e 5. Ele segue nessa linha do que Deus quer marcar na nossa vida. Ele diz assim, versículo 4: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Conta-se a história que os judeus tinham que recitar esse texto 2 vezes no dia. E o escute, ele tem uma palavra que é Shema. Todos ficavam atentos a isso. Escute. 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 Quando nós vamos adoecendo, várias vozes falam na nossa cabeça. Que você não presta, que você está falhando, que é tua culpa, que as pessoas não te amam, que ninguém vai sentir falta de você. Escute. Escute, Israel. Escute o que realmente importa. Shema. Escute. Escute, Israel. Escute. Escute, preste atenção. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Sabe o que isso quer dizer? Que nós devemos escutar, dar ouvido às pessoas que se importam conosco. Nós ouvimos quem tem direito de falar. Não é qualquer um que vai chegando e vai te corrigindo, vai falando coisas para você. Assiste uma live e você já diz, já estou seguindo fulano, ele fala isso. Ele nem te conhece. Escuta quem te conhece, escuta quem te fez. Na hora da dor, da dificuldade, do sofrimento, escute. Escute a Deus. Escute as pessoas que convivem com Deus. Escute e marque isso. Ele é o único. Ele é o único Senhor. Enquanto as vozes estão lutando para tentar tapar um vazamento, vamos dizer à nossa alma, escuta. Escuta o que Deus diz sobre você. Escuta o que a Bíblia fala de você. Por isso que é tão fantástico os louvores. Nós não temos um sensor no cérebro que barra ali para a gente pensar muito. Ele entra e vai produzindo coisas em nós. Vai produzindo em nós. Escute, Israel. Deus se preocupa com você. Deus guarda a tua vida. E aí nós temos que entender um evangelho que é real. É aquele que nós sofremos sim. Nós somos humanos. O motor do carro vai fundir um dia se você não cuidar dele. Os cabelos vão ficar brancos se você não pintar. E as coisas vão modificar. Mas escute, isso é porque nós somos humanos. Nós fomos feitos com prazo de validade, a gente só não sabe quando é que vai vencer. Mas tem lá um para nós. A Bíblia diz que Deus escreveu todos os nossos dias. Então Ele começou, um dia Ele vai terminar. E nós viemos de Deus e voltaremos para Deus. Por isso, a preservação da nossa vida. Por isso, poder entregar a nossa vida ao Senhor. E poder dizer, olha, eu já combati todo o combate. Agora eu posso pegar a minha fé e me encontrar com o Senhor. Mas enquanto nós estamos em sofrimento e angústia, a gente não consegue pensar racionalmente. Por isso a gente tem que encher a nossa memória. Querido, olha para a pessoa que está do seu lado. Dá uma olhadinha para ela. Dá uma olhadinha para ela. Tem que encher essa pessoa com palavras boas, com valorização à vida. Tem que encher ela. Escute o que ela tem a dizer sobre você. Escute. Escute, ó Israel. Ele é o único Senhor. Para o dia que vier a dificuldade, para o dia que vier a angústia, para o dia que vier a doença, a gente ter o que lembrar das misericórdias do Senhor,
das palavras que entraram no nosso coração e da bênção que Ele tem na nossa vida. Deuteronômio, ele é para Moisés a revelação de quem Deus é. Da mesma forma que o livro de João, ele revela quem Jesus é. O Novo Testamento vai ser o cumprimento das promessas do Antigo, porque Jesus vem, e Deus havia prometido que ele viria, o Messias viria, e ele faz a obra que ele tinha para fazer, ele volta ao Pai e promete que vem nos buscar. Ele vem nos buscar. A gente só precisa esperar. Na hora da dor, na hora da angústia, na hora de uma doença, se junta com quem vai te ajudar a esperar. Porque Ele vem nos buscar. Nós teremos uma morada eterna. Não precisamos querer acelerar isso. E para finalizar, bem corrido, eu quero ler o texto de Hebreus 10. Eu li esse texto na última palavra que eu ministrei aqui, e eu quero ler ele de novo. Hebreus 10, versículo 23, vai dizer assim: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Esse texto diz que o momento era crítico, as pessoas deixavam de ir à igreja, estavam passando por muitas situações, mas ele diz assim, não deixem de congregar. Por quê? Porque na igreja nós fazemos laço social. Porque nos grupos nós fazemos laço social. Porque na convivência nós fazemos laço social. A criança, quando vai para o ministério infantil, ela faz laço social, ela faz amizade dentro da igreja. O junior e adolescente que vão para o Juad fazem amigos no Juad. Quando nós viemos morar aqui, a primeira coisa, nós queríamos um lugar para os nossos filhos terem amigos. Porque nós pensávamos assim, eles vão crescer nessa cidade e eles vão ter aqui os padrinhos de casamento deles. Eles vão ter aqui os amigos que vão estudar juntos. Eles vão ter aqui os amigos que eles vão querer festar no sábado. Eles vão ter aqui na igreja, no nosso laço social, as pessoas que vão fortalecer a fé dos nossos filhos quando eles estiverem fracos. Nós vamos ter aqui na igreja os nossos filhos fortalecendo o vínculo com os outros. Quando nós ingressamos num sábado como esse dos homens, estamos fazendo laço social. Estamos dizendo que jogar bola, comer uma carne, faz a gente ficar mais humano e junto. Faz a gente olhar um nos olhos dos outros e saber quando o olhar está triste, quando o olhar está angustiado. Às vezes nós temos um mecanismo automático, e era uma das preocupações do sociólogo também, de vir à igreja, e vem à igreja, e o Roberto falou isso na oferta, eu disse, eu também quero falar isso, porque eu já estava pensando em falar isso. Vem para a igreja de um modo mecânico, nem olha para a pessoa que está do seu lado. Está de máscara, não dá para rir. Ri de máscara aí para quem está do seu lado, ri. Dá para ver sim, os olhos mexem. A cara é outra. Igreja, desperta, escute. Escute, ó Israel. O nosso Deus é o único e Ele tem normas e regras e meios únicos de cuidar de nós. E nós precisamos fazer laço, vínculo. Então, deixar de congregar, deixar de participar, é um dos sintomas para a depressão e possível afastamento. Por isso nós temos que juntar. Quando começa a ficar mal, uma das primeiras coisas que faz é não vir na igreja. É ou não é? É, né? Pode responder. É ou não é? Aí a gente pergunta, por que não veio? Não estava bem. Não está bem, aí que tem que vir. Escuta, ó Israel. Ele ensinou lá em Levíticos, em Números, dizendo, vamos criar meios da gente conviver.
para que a gente aguente passar por esse mundo. Então é isso. Respira fundo. Se precisar, peça ajuda. Peça ajuda. Não fique sofrendo sozinho. Nós temos um livro, uma biblioteca, que é a Bíblia, que de Gênesis a Apocalipse, Deus está dizendo: eu me preocupo com você. E eu quero estar com você. Amém? Não vai dar nem tempo do louvor, Juninho. Vamos ficar em pé, então. Olha para quem está do seu lado e diz para ele: se precisar, me peça ajuda. Com certeza a gente senta perto de quem está. Se precisar, peça ajuda. A gente senta perto de quem está mais próximo de nós, né? Mas quem está sozinho, olhe para o lado. Aí, seu Osmar, vira para trás e diz para esse jovem: ó, se precisar, peça ajuda. Roberto também, fala aí, ó, o Deusão, fala para o da frente fala para o de trás. Se precisar, peça ajuda. Nós convivemos em um espaço de saúde integral, corpo, mente e espírito. Vamos orar? Feche os teus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, o meu desejo hoje, a minha oração, é que cada um aqui encontre com o Senhor de uma maneira tão fantástica, que venha mudar o rumo das histórias, Senhor. Vem curar os corações feridos, restaurar. Assim como o Senhor se apresenta em Gênesis ao encontro do homem, tirando esse medo, essa angústia e restaurando, eu oro para que hoje seja assim. Assim como o Senhor libertou, eu peço que haja libertação. Deus, assim como o Senhor contou cada um por muito amar, Deus, eu oro para que cada pessoa aqui se sinta importante, contada por Ti, Senhor. Que haja vida neste lugar e que a gente possa ser renovado de tal forma que o nosso olhar possa levar vida a outras pessoas. Senhor, eu oro para que esse ministério cresça, avance e que muitas pessoas encontrem cura nesse lugar e principalmente encontrem a salvação. Nós agradecemos por essa noite, por esse lugar de encontro, pela Tua palavra e oramos para que esta semana possamos ver a revelação do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Se precisar, peça ajuda.